Queremos agradecer, antes de mais nada, a presença da nossa convidada, a Virginia Roriz, sempre bem-vinda ao nosso canal. Nós queremos já de antemão agradecer por esse esforço e agradecer também a vocês que nos assistem. Muito obrigado a todos e convido agora a nossa companheira Alessandra para assumir aí o comando dos nossos trabalhos hoje. Olá, boa noite. Boa noite, Moreira. Então, hoje o nosso assunto, é a continuidade do livro A Caminho da Luz, e nós vamos falar sobre a vida organizada. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, vida organizada. Voltamos à questão da beleza e da ordem. O que essas duas virtudes, o que nós podemos aprender com elas, Virginia? Primeiramente, muito boa noite, alegria em estarmos aqui. E realmente o que a gente observa no nosso universo é a harmonia e a beleza. E são essas duas âncoras que nos fazem ficar confiantes na condução de Jesus, que comanda o nosso planeta Terra. Quanto a esse capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, ele mostra para a gente a beleza do cuidado que o Criador tem com o universo e da gentileza do nosso irmão maior, Jesus, em trabalhar junto com os benfeitores espirituais, os arquitetos da Terra, poderíamos dizer assim, coordenando a formação da vida nesse nosso planeta Terra. É interessante também a gente deixar assim muito claro que Jesus coordenou a formação do planeta Terra através de um planejamento criterioso, minucioso, cuidadoso, porque nada no plano espiritual é feita de repente, sem que haja um porquê. Então, Jesus bem sabia do início, do meio e sabe do final dessa beleza da sua criação. Então, a primeira dúvida que surge, acho que para muitos de nós, é quando é que a Terra começou a ser povoada? E aí essa questão, que é a 43 de O Livro dos Espíritos, a gente pode interpretar povoada de tudo, de qualquer tipo de vida. Ele não perguntou quando é que o homem chegou à Terra. Ele perguntou aos espíritos quando que ela começou a ser povoada. E os espíritos respondem que foi pouco a pouco, gradativamente, de acordo com as propriedades e as condições do globo terrestre. Então, não foi uma coisa improvisada, não foi uma experiência científica a esperar uma comprovação. Foi uma coisa que já estava programada. E é assim meio, vamos dizer assim, complicado a gente imaginar isso se a gente não tiver um pouquinho de conhecimento da ciência. Não é que a ciência traçou direitinho, nós temos aí nos livros de biologia dessa área tão importante, nos falando dos tempos geológicos, das formações de todos os seres vivos. Entretanto, não envolve o aspecto primordial da vida, que é o espírito. Não é? A ciência ainda não admitiu, não é, a existência e a importância do espírito dentro dessa programação de formação da vida no planeta Terra. Agora, uma coisa a gente pode afirmar e reconhecer, que tudo que vem de Deus retrata o bom e o belo, mesmo que nós não compreendamos. Não é? Tudo tem uma justificativa, tudo tem uma causa.
e essa causa é sempre direcionada para o bem da humanidade. Não sei se foi ao encontro do que você queria ouvir. Sim, maravilhoso, uma excelente explicação, muito rica. E me faz pensar no nosso dia a dia, quando você chega a um local organizado, limpo, bem cuidado, o quanto nós nos sentimos bem no ambiente Sim. organizado. E às vezes a beleza é um galinho de flor numa xícara, né? Num vidrinho, num vaso, já torna aquela mesa mais bonita aí para os nossos olhos. E é interessante que nós temos algo que nos diz isso é bonito, isso é feio. Se é uma sensação, se é uma emoção, se é mas a gente já parece que já nascemos com essa coisa do aqui é agradável, aqui não é agradável. A gente sente, né? Até parece, Alessandro, a nossa sociedade inteira é baseada numa dicotomia. Você sabe que é escuro porque você conhece a luz. Sim. Você sabe que você está saudável porque você não está doente. Então, fica tudo nesse paralelo de comparações. E o que nós podemos trazer para os nossos ouvintes e para nós sobre os primeiros habitantes da Terra, Virgínia? Nós podemos relatar o que a gente leu, né? É interessante, vale a pena ser lido, não só esse capítulo, mas o livro todo, que tudo foi acontecendo gradativamente. Primeiro foi criado o globo terrestre, que foi muito bem colocado pelo professor Tomé, quando ele nos explicou o primeiro capítulo, e a gente parou num ponto em que havia sobre o planetinha, sobre a crosta terrestre, uma tipo geleia, não é? Uma substância morna, onde ali estava o cerne da vida, mas só que ele esperava alguma coisa para dar continuidade. Agora tem que ficar muito claro para a gente que esse protoplasma, que é essa geleia, ele estava ali aguardando o momento ideal, mas tinha alguma coisa a mais para que a vida pudesse dar sequência. Então, até então, só aquele protoplasma. Agora, é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, é o tempo que transcorre entre uma fase e outra. Não é tipo, hoje eu fiz a Terra, amanhã eu vou fazer o protoplasma e depois da manhã já tem a vida. É um processo que delongou bilhões de anos. Por isso que ele é sério, por isso que ele é bonito. Então, estava lá o protoplasma, uma geleia, à espera de alguma coisa que promovesse a existência da vida. O que seria essa alguma coisa? E de onde veio essa alguma coisa? Essa alguma coisa veio do fluido cósmico universal, que, segundo Emmanuel, é o hálito de Deus. Tudo é envolvido pelo fluido cósmico universal. Toda a matéria que nós temos no nosso planeta, que a gente vê, que a gente pega, que a gente vê nas reuniões de materializações, tudo tem origem através de transformações desse fluido cósmico universal. Então, a partir de um momento, houve como que uma invasão de gêneses espirituais, de pequenos corpúsculos, que a gente já poderia dizer ser o princípio inteligente, que, unindo-se a algumas coisas orgânicas naquele protoplasma, iniciou a vida. Esse foi o entendimento que eu tive com a leitura. Então, para que a vida crescesse naquele plasma, digamos assim, era necessário haver um impulso proveniente do plano espiritual. Agora, não me perguntem aonde que esse impulso foi gerado. Nós não temos condições de saber ainda, segundo nos afirma Emmanuel em O Livro Consolador. Então,
A vida começou assim, partículas provenientes do fluido cósmico universal, e a gente sabe que nós temos três elementos, temos Deus, Espírito e matéria. Tudo tem origem, Espírito e matéria, e tudo sob a coordenação de Deus através dos seus tutelares, entre eles Jesus Cristo, que é um dos tutelares, o crístico, né, que comandou a formação do nosso planeta. E Virgínia, você falou sobre a questão do tempo, abordou a importância do tempo. Sim. O que nós podemos tirar disso em proveito do nosso processo evolutivo? O que seria de nós se não houvesse o tempo aliado à misericordiosa paciência do nosso Pai? Nós encarnados, talvez nós espíritos, né? Temos uma ânsia muito grande de resolver tudo imediatamente. Parece que quando encarnamos, quando encarnamos, nós perdemos a visão global do que fizemos e do que podemos fazer para garantir um futuro melhor. Então, esse esquecimento, no meu entender, provoca uma exigência muito grande com o tempo. Então, pensando bem, atual, por que nós estamos vivendo esse tempo de crise? São poucos que entendem esse tempo de crise. Nós, espíritas, temos esse privilégio e temos a visão que a crise é necessária para que a gente se modifique, né? Se não houver crise, não haverá modificações. A gente não consegue ainda nos modificarmos, nos evoluirmos sem que haja uma crise. Então, a gente permanece confortavelmente numa zona de que se está tudo bom, para que eu vou fazer alguma coisa? E aí vem a crise, vem a dor. É como se fosse aquela cutucada para que a gente valorizasse mais o nosso tempo. E qual vai ser o tempo que a gente vai levar para chegar num patamar de termos condições de viver num planeta de regeneração? Não sei. Depende de mim, depende de você, depende do senhor José Moreira. Cada um vai fazer o seu tempo. Agora, contamos com a benevolência do Pai, a benevolência do Cristo. Eles não têm pressa. Por quê? Porque eles nos conhecem. Então, eu imagino que a partir do momento que a gente desenvolver em nós um autoconhecimento, a gente vai sofrer menos por conta do tempo. A gente vai ter menos ansiedade. O que vai acontecer? Calma, vamos confiar. E acredito que esse processo da formação da vida na Terra tem tudo a ver com o tempo. Porque se fosse uma coisa muito rápida, talvez não dessem os resultados que foram exigidos. Porque naquela época, quando houve a junção daquele protoplasma com as forças espirituais, cada célula foi se formando, foi se unindo e já dando origem, através das amebas, dos vírus, dos protozoários, a arquétipos que dariam origem a nós hoje, humanos. Então, não foi uma coisa em vão, foi um começo, né? E devagarzinho a coisa foi num crescente e colocamos aí quantos e quantos bilhões de anos nessa transformação, sempre havendo a interferência do princípio inteligente, que vai chegar um momento que vai se tornar espírito, né? Então, o princípio inteligente passa por todas as fases do reino mineral, vegetal, animal. No reino animal, irracionais e racionais. O princípio inteligente, não o espírito. Sim. Entende? Se a gente falar assim, eu me originei do macaco, não é bem assim. A coisa não é desse jeito, né? O princípio inteligente foi evoluindo de espécie de cada espécie. Por exemplo, o sapinho,
o Batráquios, né, saiu da água, hoje eu estou cansada, o peixinho, estou cansada de viver aqui. Houve transformações naquele organismo animal que fez com que ele tivesse condições de ir para a Terra, né? Aquele ali, chegou aquele momento que ele estava na Terra, o princípio inteligente já foi desenvolvendo, estimulando na matéria condições para que ele devagarzinho fosse viver em outro ambiente. Então, de acordo com as condições do globo terrestre, climáticas, de temperatura, de tudo, é que aquelas formas de vida foram se alterando, foram evoluindo. Então, aí vem os minerais, onde a gente retrata a agregação, a energia, porque ali também tem um princípio inteligente que faz com que as moléculas se grudem, né? Para que sejam mais fortes. Tem os vegetais, que Leon Denis, se eu não me engano, não sei se eu estou muito bem lembrada, diz que ali o princípio inteligente adquire a sensação de fortaleza, de equilíbrio, e depois vem o homem, que consegue assumir a sua integralidade como espírito. Mas nisso aí é muito tempo. A gente não tem condições nem de medir quanto tempo levou para a gente chegar nesse ponto. Como eu gosto de dizer, sempre pegar um gancho aí. Virginia, você falando aí dos batráquios, deixaram as águas e vieram habitar a terra. Na família desses batráquios está inserido o escorpião. É um animal ainda, parece que precedente aos grandes animais da antiguidade, dinossauros, essa coisa. O escorpião permanece da mesma forma, segundo a ciência. Não mudou nada. O escorpião da época dos dinossauros e o escorpião de hoje. Você tem ideia do porquê disso, sendo que a própria ciência não nos deu ainda o seu parecer? Olha, todas as criaturas da Terra têm um porquê de ali existirem. Então, eu acredito que essa semelhança, que essa condição de que ele tenha resistido a tantas transformações do mesmo jeito, talvez ele fosse um pouco maior naquela época, não é? Porque pequenininho daquele jeito ele não teria como sobreviver. Ele foi se adequando às mudanças do meio ambiente. Mas eu acredito que tenha um porquê, se não a comprovação científica da existência dessas várias eras, porque os cientistas são um pouco radicais, não é? Então, eu acho que vai nessa vertente. Por exemplo, eu já li em livros de biologia que a barata também sempre existiu, que a barata resistiu às radiações da bomba atômica, assim como ela resistiu àquelas turbulências que aconteceram no planeta quando os dinossauros foram extintos. E a barata permanece aqui até hoje. Aí eu fui procurar qual é a função desse inseto tão nojento, digamos assim. Aí me explicaram o seguinte, cientificamente também, não foi nada na doutrina espírita, não, que essas baratas, elas limpam os miasmas dos esgotos. Sim. E se não fosse o trabalho delas, a gente não aguentaria viver no planeta como nós vivemos. Então, vejam vocês que tem um porquê. O escorpião também vai ter. E eu acredito que seja a nível de comprovação dessa fase que a gente vivenciou. Então, existe uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, o escorpião é um alimento excelente para galinhas bangolas. Então, se você tem escorpião na sua casa, no seu terreno, cuida de galinha da Angola, porque ela se alimenta daquele animal. Então, tem um porquê. Agora, como interpretarmos o porquê da lógica divina? Não tem jeito. A gente vai ter que estudar muito ciência, viu, senhor José? Vai ficar complicado. Agora, é interessante que nessa época que houve essa transmutação, né, do plasma, com essa união do plasma com o princípio inteligente, os primeiros seres orgânicos começaram a desenvolver o tato.
Está lá no livro A Caminho da Luz. Eu achei interessante. Os sentidos também foram evoluindo. Aí eu me pergunto, o que será que promoveu a evolução desses sentidos? Princípio inteligente. Olha só que espetáculo, né? Um ajudando o outro dentro do processo evolutivo do planeta. O planejamento perfeito. A gente tinha que aprender a planejar assim com Jesus, viu? A primeira coisa deveria a gente tirar da cabeça ter que fazer tudo sozinho. Porque a gente vê bem no livro que existiam as equipes dos espíritos que trabalhavam sob a coordenação do Cristo. Quando Cristo esteve conosco, o que ele fez? Ele podia ter feito tudo sozinho, mas ele procurou os 12 apóstolos como nos mostrar, gente, não dá para trabalhar sozinho. A gente precisa um do outro, tal como aconteceu nessa evolução das espécies. Uma espécie precisando da outra para atingir um equilíbrio. E, Virgínia, nós sabemos que por que essa questão das grandes extensões de terra firme foram importantes para a vida? Eu lembro que, em outro momento, você também nos falou como que foi a evolução dos órgãos. Dá para você comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que quando a gente pensa na evolução, parece que a criança nasceu pronta, né? Parece. Não é por aí. A sua pergunta vai em contra uma comprovação científica. Se nós formos analisar o desenvolvimento de um feto humano, é muito semelhante ao desenvolvimento da espécie. Você vê que o feto passa até fisicamente, não que ele não reencarnou, mas a aparência se assemelha ao primeiro peixinho, ao primeiro batráquio, não é? E os órgãos vão acontecendo de acordo com a necessidade daquele ser aonde ele vai ter que viver. Então, devagarzinho, eles vão sendo construídos, eles vão sendo elaborados, tudo com a junção matéria, espírito, no caso do feto humano, que já tem o espírito, porque existe a conjugação na hora da concepção, e o perispírito, que é o que envolve a matéria para que o espírito possa interceder dentro da sua evolução. E essa formação geológica do planeta deve haver algum motivo, né? E ela vai ser alterada de acordo com a postura dos homens. Por exemplo, aquela linha que dizem que o Brasil era unido à África. Realmente, que existia aquele continente da Pangeia, né, que foi extinto. Isso na história lá antigamente, mas a gente ainda não entende o porquê. Acredito que dentro da bondade de Deus, para justificar a vida que teríamos que ter no nosso planeta. Eu penso assim, sabe, Alessandra? Não sei se eu estou certa, né? E a vegetação toda também. Mas aí vem o homem e começa a interferir, né, nessas coisas. E provoca os desequilíbrios, os flagelos naturais, que não são coisas programadas por Deus. São resultado das nossas ações diante da grandeza de Deus, né? Só para falando, eu estou um pouquinho mais na frente aqui, no primata. E Emmanuel fala, não houve propriamente uma descida da árvore. O homem, lá em cima, o macaco, lá em cima, pulou no chão e virou homem. Não foi bem assim. A questão da transição dos antropóides, né? Aliás, para os homens, dos antropóides para os homens. A gente tem assim o vago conhecimento de que houve um espaço muito grande entre essa faixa irracional desses animais que evoluíram gradativamente, inclusive sistema nervoso, sistema glandular, muito semelhantes aos nossos, não é?
e, de repente, surgiu aquele, vamos dizer assim, macaquinho diferenciado. De repente. Então, esse período entre essa transformação desses irracionais para o racional é onde a gente vai encontrar o elo perdido, né? Todos nós já ouvimos falar desse elo perdido. O que aconteceu? Era princípio inteligente, princípio espiritual, e virou espírito. O que aconteceu? Eu sei que nesse momento, né, nesse período dessa transformação, o espírito, o princípio inteligente, o princípio espiritual, recebeu de Deus a condição de escolher. Ele recebeu a condição de raciocinar. E devagarinho ele foi evoluindo até chegarmos aonde nós estamos. A evolução não parou. E essa transformação implica transformação material, cerebral, também orgânica. A gente não pode se comparar, nós hoje, com aquelas mulheres da época das pedras. Graças a Deus, nós estamos muito mais bonitos, né? As linhas são mais caprichadas, mas quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É o nosso espírito. Então, essa evolução, ela acontece justamente pela evolução do espírito, que quando se une ao perispírito, dá ordens à matéria, não é? Então, é uma coisa muito bonita. Não, é bonito. Eu gostaria de saber mais biologia, mais ciência, para poder entender melhor. E toda vez que eu leio esse livro, eu me empolgo, começo a estudar e aprendo mais um pouquinho. E aprende mais. Aprendo mais. Como se fosse um filme da nossa vida. Eu quero, mais uma vez, Virgínia, agradecer a você pela paciência. A gente é que agradece. Aceitar o nosso convite, o convite do canal. E, como eu te disse da outra vez, vou repetir, eu acho que não está livre de mim e da Alessandra ainda não. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa convidada, Virgínia Roriz, e a Alessandra, né? A Alessandra está cumprindo seu dever, né, Alessandra? Nosso colega de... Vocês estão me fazendo estudar, eu estou ficando feliz. É verdade. Então, mas e dizer para os nossos ouvintes, os telespectadores que nos assistem, que graças a Deus estão crescendo dia a dia, que nós estamos seguindo o livro Ao Caminho da Luz. Então é isso, foi uma alegria estar com você, Virgínia, com você, Moreira, e vamos que vamos, até a nossa próxima edição aí do canal, e espero que a Virgínia esteja conosco aí muitas e muitas vezes, viu, Virgínia? Muito bom. Com alegria. Obrigada. E agradecida também. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos. Muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus.